o nosso presidente sempre usa o apóstolo Paulo dizendo que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu quero ler para os irmãos no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, mas Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 15 e o versículo de número 5, só a parte final do texto que diz, palavra de Jesus, capítulo 15, versículo 5: porque sem mim nada podereis fazer. Porque sem mim nada podereis fazer. Jesus teve um ministério aqui na terra, um ministério curto. Jesus passou aproximadamente aqui 33 anos e 6 meses. Mas o seu ministério começou logo após que ele foi batizado por João. E Jesus tinha 30 anos quando começou o ministério. E o seu ministério foi aproximadamente de 3 anos e 6 meses. Parece ser um ministério curto, não é? Mas foi suficiente. Quando ele estava já no final do ministério aqui na terra, ele deu esse conselho aos discípulos. E chegou para nós: sem mim nada podereis fazer. Você pode ter cultura, você pode ter conhecimento, não é? Mas se Deus fechar a porta, não tem quem possa abrir. Quem abre a porta é Deus, e quem fecha a porta é Deus. Quem entende que isso é verdade? Mas também, em contrapartida, a porta que Ele abre, não tem quem possa fechar. Quem está comigo e pode glorificar o nome do Senhor? Mas irmãos, a outra vida é eterna, e essa outra vida é que interessa, porque essa é passageira, não é? A pandemia ensinou muita gente, ensinou? Não. A pandemia ensinou muita gente. Eu já fui algumas vezes em São Paulo. São Paulo é um país dentro do Brasil. Mas na época da pandemia, São Paulo parou. A cidade de Nova York parou. A cidade do México parou. O mundo parou. Com medo de quê? De um vírus invisível. Cadê a grandeza do homem? Cadê a força do homem? Cadê o poder do homem? Os estádios de futebol, tudo vazio. Quem é grande? Quem é poderoso? Quem é forte? Diante daquele que está sentado no trono. Glória! Jesus preparou os discípulos, e uma certa feita, os discípulos foram para o campo e voltaram tudo empolgado, olha, tudo animado, conforme registrou aqui o doutor Lucas, no capítulo 10 do livro de Lucas, e verso 20. Mas veja o que Jesus disse para ele, capítulo 10, versículo 20 de Lucas: não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Estavam empolgados, as enfermidades nos obedecem, os espíritos vão embora. Mas Jesus quis dizer, isso é muito importante, isso é bom, mas isso tudo aqui é transitório, essa vida é passageira. Wait, mas que a vossa alegria não esteja aqui, que a vossa alegria esteja porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem tem essa esperança aqui pode glorificar o nome do Senhor. Mas Jesus é tão bom que Ele nos oferece uma condição para nos momentos de embates, nos momentos desafiadores, que ninguém está livre aqui. Quem é que está livre do momento desafiador,
do momento de embates, no momento de provas, porque existem dois tipos de prova. Existe a prova que é permitida por Deus, a prova de Jó. Jó procurou? Jesus mente? Jesus se engana? O homem pode até se enganar, pode ou não? Mas Jesus deu ciência de Jó a Satanás, olha, dando ciência de um homem a quem? Ao inimigo, a um ser espiritual. Isso tu tem visto o meu servo Jó, homem temente. Deus, Jesus dizendo, homem sincero, Deus falando, que se afasta do mal. Olha o homem que era Jó. Mas observe o que Jó passou. Ele procurou aquilo, mas observe o final de Jó, se não foi bom. Quando a gente não procura a prova, quando a prova vem ao nosso encontro, o final é bom. É ou não? O final é bom. Diga assim para alguém: o teu final será bom. Se você está em conexão com Deus, em conexão com a palavra, se você não procurou essa prova veio ao teu encontro, mas você continua perseverante, crendo, confiante, de cabeça erguida, o teu final é bom. O teu final é bom, porque está na palavra: o fim das coisas é melhor do que o início dela. Quem concorda comigo pode glorificar a Deus. Olha o final de Jó como foi bom, foi ou não? Agora, uma diferença da prova que a gente procura. Quem conhece um personagem que procurou a prova? Sansão, um homem extremamente usado por Deus. Irmão, já pensou o que é isso? Sansão feriu 1000 homens com a queixada de jumento. Sansão pegou um portão com 800 quilos. Já pensou qual é o homem que tem essa capacidade? E brincou com o portão e jogou por cima do monte. 800 quilos. Era um homem extremamente usado. Mas aonde Deus não queria que ele estivesse, ele estava. O que Deus não queria que ele fizesse, ele fazia. Olha o que aconteceu com Sansão. A situação que ele morreu. Glória. Por misericórdia, Deus ainda o salvou, porque houve um arrependimento no final, mas Deus não permitiu ele avançar mais. A história de Sansão terminou ali. Sabe por quê? Porque ele procurou a prova. Foi uma diferença de Sansão para Jó, foi ou não? A prova que a gente não procura, Deus dá um final feliz. E você está comigo e pode glorificar a Deus por isso. Mas, irmãos, Deus nos oferece um armamento, eu vou usar essa expressão, armamento, para quando o momento desafiador chegar, a gente está com esse armamento. A Bíblia fala de um personagem que foi um grande perseguidor da obra de Deus. Quem era o nome dele no Novo Testamento? Saulo, Paulo, um grande perseguidor, porque ele aprendeu com um homem extremamente conhecedor da época, um mestre chamado Gamaliel, e ele achava que tinha aprendido certo. Ele perseguiu os cristãos, achava que estava fazendo a coisa certa, verdade ou não? Porque não tinha um entendimento. Mas ele era um vaso escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Quantas mães estão presentes aqui? Às vezes tem mães, tem pais que são homens de bem, estão na igreja, estão servindo a Deus, mas os filhos desvirtuaram, estão em outros caminhos, fazendo a vontade do inimigo. Glória. Mas às vezes Deus tem um plano na vida dele, Deus tem um plano na vida dela. Glória. E o plano ainda não foi concretizado. Mas como disse a irmã que ministrou aqui, não pare de orar, não pare de acreditar, porque Deus ainda marca encontro na terra. Glória. Deus ainda marca encontro na terra. Quem está comigo? Quantas vezes o diabo programa alguma coisa, que o inimigo tem poder, irmãos, programa algo para destruir alguém dos nossos,
e disse: é hoje que eu vou tirar a vida, é hoje que eu vou destruir. Só que o inimigo é uma criatura, é ou não é? E criatura tem um limite, ele não ultrapassa aquele limite. Quem é que manda? É a criatura ou o Criador? Quem é que manda? É a criatura ou o Criador? Glória! Ele projetou, programou, mas às vezes Deus tem um plano na vida dele, na vida desse filho que está te dando trabalho, desta filha que está te dando trabalho. Deus tem um plano, Deus ainda tem uma missão. Aí Deus desmancha o que o diabo programou, desfaz o que o diabo programou, quebra as correntes, glória, que está prendendo, e dá livramento, solta o cativo, dá uma geral e coloca ele assentado no meio dos príncipes. Se você acredita nisso, levanta as tuas mãos. O que aconteceu com Paulo? Outrora perseguidor, e foi ferrenho, perseguiu o povo. Mas quando chegou no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com ele. Foi ou não? Jesus é tão fraquinho, né? Diga assim: Jesus é tão fraquinho. Ele não vem mais assim como veio. Glória! Quando eles viu aquela claridade, aquela coisa sobrenatural, ele caiu logo no chão. Olha, ele ficou logo sem visão. Jesus tira a força do homem, irmão. Jesus sabe aonde mexer. Quem entende que isso é verdade? Quem és? Quem és? Eu sou Jesus. A quem você está perseguindo, rapaz? Você não está perseguindo os cristãos, não. Você está me perseguindo. Olha que encontro. Aí Paulo ficou cego. E aí? Cadê a arrogância? Cadê a imperiosidade? Cadê a força? E Jesus se revelou a um discípulo chamado Ananias, não foi? Para ir lá orar por ele. E Ananias queria orar. Disse: Senhor, aquele homem perseguiu muito, ele fez muita atrocidade. Ananias querendo saber mais do que Jesus. Olha, não tem crente assim, que às vezes quer ensinar Jesus, quer ter mais conhecimento do que Jesus. E o que é que Jesus disse a Ananias? Ananias, aquele ali é um vaso escolhido desde o ventre, e eu vou te mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E Ananias teve que ir lá orar por Paulo. As escamas caíram dos olhos. Paulo começou a enxergar novamente. Paulo foi estudar as escrituras, porque tem crente que quer falar o evangelho sem estudar as escrituras, olha, sem conhecer a palavra, como se o Espírito Santo fosse obrigado a ensinar ele. Mas o Espírito Santo faz o quê? Lembrar. Você tem que fazer a sua parte, para que o Espírito Santo te lembre daquilo que você já passou. Quem entende que isso é verdade? Glória! Passou um período estudando, sendo instruído na palavra. Olha como foi importante Paulo para a obra. Escreveu quantos livros no Novo Testamento? 13 livros. Mas acontecia algo com Paulo. É isso aí que o horário está um pouco acelerado, mas Deus está no comando. Acontecia algo com Paulo, olha, que diz a palavra que era um mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava. Ele tinha um espinho na carne, verdade ou não? Que não era uma coisa boa. Nenhum teólogo sabe com profundidade o que era, mas era algo ruim, que lhe causava sofrimento. E ele lutou com Deus para tirar isso dele. Olha o que é que o Senhor disse para ele. 2 Coríntios, capítulo de número 12, glória, e o versículo de número 9. Ele está dizendo para alguém aqui, para alguém que está escutando em casa, assistindo essa programação. Olha o que o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória! Sabe por que você está aqui, minha irmã?
Sabe por que você está aqui, meu irmão? Sabe por que você está em casa assistindo esse trabalho? Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos merecedores, é por causa da graça, é por causa da misericórdia do Senhor. Se faltar essa graça, a gente entra em pânico, a gente entra em desespero, mas essa calma, essa tranquilidade que existe em você é a graça do Senhor que está na tua vida. Quem crê que isso é verdade e pode glorificar o nome do Senhor, glória. Outra coisa importante que o Senhor passa para nós, para a gente vencer os desafios, livro do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo 27, olha a coisa importante também: deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não a dou como o mundo a dá, nem se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha outra coisa importante na vida do cristão, é a paz. É verdade ou não? Como é que a gente vence uma guerra se não tiver em paz? Tem pessoas que é perturbado consigo mesmo, mas o cristão que se deixa ser levado pela palavra, que está em conexão com o céu, dentro dele habita uma paz diferente, que às vezes alguém não entende lá fora, os próprios demônios não entendem. Como é que pode? Eu faço de tudo para perturbar aquele homem, aquela mulher, eu faço de tudo para ele tomar outro caminho, mas há dentro dele uma paz diferente, como diz Paulo, que excede todo o entendimento, porque esta paz não é uma paz aparente. Essa paz vem daquele que Isaías, inspirado por Deus, 700 anos antes de surgir fisicamente, Isaías já dizia: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh glória, você está aqui porque o príncipe da paz te trouxe. Se isso é verdade, levanta as tuas mãos e adora a Deus. Deus às vezes permite a gente passar certos desafios para mostrar que o que a Bíblia diz é verdade. No princípio de 2000 eu dirigi ali a congregação do Bessa. Eu nunca deixei de pregar, dirigi a congregação, mas sempre pregando. Ia pregar aqui numa das cidades do estado. Meu menino ia dirigindo, e quando chegou ali no acesso, que a gente ia entrar ali para pegar por Bahia ali, que a gente ia para o Espírito Santo, para a cidade que eu ia pregar, aí tem uma fábrica ali de cimento, não tem? Quando o meu menino disse: pai, a gente está sendo seguido por um carro. Eu pensei que não, mas quando entrou ali na fábrica, o carro passou na frente, trancou a gente, 4 camaradas, tudo mascarado, de noite, mandou a gente descer do carro, eu de paletó, ele achava que eu tinha dinheiro, né? E aquelas coisas, todos cheios de demônios, as pessoas, né? Botou o revólver na cabeça do meu menino, aquelas atrocidades, irmão. Aí Deus abriu os meus olhos espirituais. Eu comecei a ver umas bolas de fogo assim, da cor do arco-íris, tomando conta onde a gente estava. Aqueles camaradas cheios de demônio, cheios de ação do mal, mas havia uma presença tão gloriosa ali, que eu parecia que não estava acontecendo nada. Eles poderiam até me matar, ele poderia até ter matado o meu filho, mas para mim, aquela presença que estava ali era mais preciosa do que qualquer coisa. Oh glória! Havia dentro de mim uma calmaria, uma tranquilidade. Oh glória! Deus não evita os momentos difíceis, mas nos dá uma calmaria, uma tranquilidade, uma paz. Oh glória! E você consegue sobressair qualquer situação. Oh glória! Você acredita que isso é verdade, irmão? De repente um caminhão resolveu entrar na fábrica, olha, clareou, eles correram, não me levaram nada, mas Deus permitiu aquilo para mim dizer: olha, você não está sozinho. Diga assim para alguém que está perto de você: você não está sozinho. Foi fraco, diga mais forte: você não está sozinho.
Se você estiver bem com Deus, se você estiver bem com Deus, até para o diabo tocar em você, ele tem que ter permissão. Ele não toca num crente sem permissão, porque está na palavra: o maligno não te toca. Ele prepara, projeta, mas Deus desmancha, Deus quebra o arco, Deus corta a lança, Deus queima os carros no fogo e diz para nós nessa tarde: aquietai-vos, aquietai-vos, levanta a tua cabeça, pisa firme no chão, os céus vai te ajudar. Glória! Glória a Deus! As horas já passou, irmãos. Mas uma coisa também importante para nós concluirmos aqui: livro de São João, capítulo 15, versículo de número 19. São João, capítulo de número 15 e verso 19. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria, porque era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amém? Amém, irmãos? Você foi escolhido por Deus para uma missão especial. Agora, às vezes, irmãos, nós estamos combatendo contra o inimigo errado. É isso que traz uma dificuldade, porque Paulo nos ensina que a gente não tem de combater contra a carne, nem contra a pessoa. E às vezes o demônio usa pessoas, e a gente vai combater contra a pessoa, mas estamos combatendo contra o inimigo errado. Você combatendo contra a pessoa, você vai ter raiva, você vai ter mágoa. É verdade ou não? Porque você está combatendo contra o inimigo errado. Mas combata com quem está usando ele, com quem está usando ela. Glória! Ei, e o adversário vai perder espaço, vai perder caminho, e você vai escapar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Glória! Eu sei que o horário, mas eu queria orar por você que está aqui nessa reunião. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Você que está aqui veio participar aí desse trabalho, esse culto de ação de graça, em comemoração a 30 anos de ministério do nosso nobre irmão Roberto Muniz. Mas eu creio na oração. Quem acredita na oração? Irmão, Deus me levou em Cuiabá para me mostrar coisas que eu ainda não tinha visto. E quando a gente vê coisas com os nossos próprios olhos, a nossa fé aumenta. E numa daquelas reuniões, um pastor muito usado por Deus, ele começou a orar e convocou os pastores para escolher alguém que tivesse enfermo para orar por ele. E eu desci do altar e escolhi uma pessoa que estava lá enferma. Só que tem pessoas que têm enfermidades internas, que a gente não vê, não é? Só depois. Mas tem pessoas que têm enfermidade externa, que você está vendo. E tem um cidadão com um caroço muito feio no nariz, aquela coisa maligna. E eu disse: eu vou orar por ele, porque se Deus fizer a obra, eu estou vendo, e posso contar. E o pastor começou a orar, e eu desci e fui lá orar por aquele cidadão. E na hora que o pastor começou a orar com aquele fervor, irmão, eu comecei a ver aquele caroço diminuindo. Só que a gente é falho. Na época eu não usava óculos, mas eu disse: eu estou vendo visagem. Mexi nos olhos, quando eu olhei, não era. O caroço começou a diminuir. E na proporção que aquele homem disse amém, aquele fez, só ficou uma cicatriz. O caroço desapareceu. Eu não sei qual é a tua causa nesta reunião. Se é uma enfermidade,
se é um problema com o filho, com a filha, seja qual for, Deus resolve tudo. Quem acredita que isso é verdade, fecha teus olhos, conta a tua causa ao Senhor aí, que nós vamos orar. E Deus vai agir, e você vai glorificar o nome do Senhor. Querido Deus, permita-te chegar na tua presença, Pai, e ser agradecido por esse trabalho abençoado. Senhor, estas pessoas que vieram aqui à frente, que estão aqui acreditando no que aconteceu nesta tarde, os louvores, a ministração da tua palavra, Senhor, a tua palavra nos assegura e diz que tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que tu fazia no passado, tu continua fazendo no presente. Olha para esta mulher com o teu olhar de misericórdia, Senhor, e traz saúde. Entra dentro do seu organismo, entra dentro do seu organismo, do seu sangue, entra, Pai, com a cura. Eita Deus, olha Deus agindo ali. Entra com o teu milagre, entra com o teu milagre. Tu tem coração novo, tu tem pulmão novo, tu tem os órgãos do corpo novo. Eu ministro sobre esta vida a tua providência, o teu milagre, em nome de Jesus.